Jesus disse com voz firme e serena: Você não chegou aqui por curiosidade. Você chegou porque algo dentro de você já não suporta mais viver sem respostas. Respire. Eu sei exatamente o que você perguntou em silêncio. Maria respondeu, com a voz baixa, carregada de cansaço: Senhor, eu não entendo por que isso continua acontecendo comigo. Eu oro. Eu tento. Mesmo assim, tudo desmorona. Jesus falou novamente, pausando cada palavra. Nada do que você vive é invisível para mim, nem a dor que você esconde, nem o medo que você disfarça, nem as noites em que você pensa em desistir. Maria engoliu o choro. Então por que parece que o céu se fechou? Por que parece que ninguém escuta? Jesus respondeu com autoridade e proximidade. Porque há momentos em que a resposta não vem antes da dor. Ela vem dentro dela. E se você está ouvindo minha voz agora, é porque chegou a hora de entender o que está por trás de tudo isso. Pare. Não saia. O que será revelado a seguir explica não apenas o que aconteceu, mas o que está prestes a mudar. Ana falou com a voz cansada, quase como quem confessa algo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Eu nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. Não foi de uma vez, foi devagar. Conta por conta. Noite após noite. Jesus a escutava em silêncio. Ana continuou. No começo, era só um aperto, um atraso pequeno. Eu dizia para mim mesma que no mês seguinte tudo se resolveria, mas o mês seguinte sempre chegava pior do que o anterior. Ela respirou fundo. As contas começaram a se acumular em cima da mesa. Luz, água, aluguel, comida. Tudo parecia urgente demais. E eu, pequena demais para resolver. Jesus perguntou com suavidade: E o que você sentia quando acordava? Ana respondeu sem hesitar: Medo, todos os dias. Antes mesmo de levantar da cama. Medo do telefone tocar. Medo de abrir mensagens. Medo de olhar o extrato bancário. Medo de não conseguir sustentar minha própria casa. Ela fez uma pausa longa. Eu comecei a evitar pessoas, evitar encontros, evitar perguntas simples como você está? Porque eu não sabia mais responder sem mentir. Jesus manteve o tom calmo. E dentro da sua casa? Como era o clima? Ana sentiu o peso da pergunta. Pesado, silencioso. Meu filho percebia tudo, mesmo quando eu tentava sorrir. Criança sente quando a mãe está quebrada por dentro. Ela engoliu em seco. Teve dias em que eu fingi dormir mais cedo só para não precisar explicar por que o jantar era simples demais. Teve noites em que chorei no banheiro, com a torneira aberta para ninguém ouvir. Jesus falou com voz firme, sem acusação. Você se sentiu culpada? Ana assentiu. Muito. Eu me perguntava onde errei. Que decisão tomei errado? Que porta escolhi mal? Parecia que todos avançavam e eu ficava para trás. Ela respirou. O pior não era não ter dinheiro. Era a sensação de fracasso. Era olhar para mim mesma e pensar que eu não era suficiente. Jesus perguntou: E sua fé? Ana demorou para responder. Eu continuei acreditando, mas comecei a me sentir envergonhada de orar sempre pelo mesmo problema. Eu dizia amém, e no fundo, pensava que talvez o Senhor estivesse cansado de me ouvir. Ela abaixou a cabeça. Teve dias em que eu não pedia mais nada. Eu só ficava em silêncio. Jesus então falou, e o silêncio machucava. Ana respondeu com a voz embargada. Machucava mais do que qualquer cobrança, porque no silêncio eu pensava que estava sozinha. Ela continuou. O dinheiro acabou, mas o medo cresceu, e com ele vieram pensamentos que eu nunca tive antes. Pensamentos de desistir, de sumir, de achar que minha família estaria melhor sem mim. Jesus interrompeu com firmeza. Esses pensamentos não nasceram em você. Ana levantou o olhar. Mas eles pareciam tão reais. Jesus respondeu: O desespero distorce a visão.
Ele faz a dor parecer verdade absoluta. Ana respirou profundamente. Eu comecei a vender coisas da casa. Primeiro o que não fazia falta. Depois o que fazia. Cada objeto que saía levava junto um pedaço da minha dignidade. Ela continuou. Eu me sentia observada pelo problema, como se ele estivesse sempre comigo, na mesa, na cama, no banho. Jesus perguntou: "E sua família?" Ana respondeu: "Eles tentavam ajudar, mas ninguém entendia completamente. Alguns diziam para ter mais fé. Outros diziam que era falta de organização. Cada conselho me fazia sentir ainda mais sozinha." Ela respirou. Porque ninguém via as noites sem dormir. Ninguém via o peso na alma. Jesus falou: "Você carregou tudo sozinha." Ana respondeu: "Eu achei que precisava ser forte. Achei que demonstrar fraqueza seria pior. Então eu aguentei. Até não aguentar mais." Ela fez uma pausa longa. O dia mais difícil foi quando meu filho perguntou se a gente ia perder a casa. Eu não soube responder. Jesus permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ana continuou. Naquele dia, algo quebrou dentro de mim. Eu percebi que não era só sobre dinheiro. Era sobre proteção, sobre futuro, sobre segurança. Ela respirou fundo. Eu comecei a achar que havia algo errado com a minha família. Como se um peso invisível estivesse sempre nos cercando. Jesus então disse: "Você sentiu que o problema não era apenas material?" Ana assentiu lentamente. Sim. Era como se tudo estivesse travado. Trabalho, oportunidades, portas. Tudo fechava antes mesmo de começar. Ela continuou. Eu comecei a ter medo dentro da minha própria casa. Medo de que aquela situação nunca acabasse. Jesus falou com autoridade. E foi nesse ponto que você percebeu que precisava pedir algo diferente. Ana respirou profundamente. Sim. Eu percebi que não adiantava pedir apenas dinheiro. Eu precisava que algo fosse quebrado, que algo saísse da minha casa. Ela olhou para frente, porque aquilo já não parecia normal. Jesus respondeu: "E é exatamente aí que a história muda." Ana sentiu um arrepio, porque pela primeira vez em muito tempo ela não sentiu medo, sentiu expectativa. Jesus finalizou o tópico com voz firme. O que você viveu foi real. Mas não foi o fim. E o próximo passo começa quando você decide não aceitar mais esse ciclo como destino. Ana falou com a voz mais firme do que antes, como alguém que já não pede por desespero, mas por decisão. Jesus, eu não quero mais apenas sobreviver. Eu não quero mais acordar todos os dias sentindo que minha casa está cercada por algo que eu não consigo ver. Jesus respondeu com atenção absoluta. Então diga exatamente o que pesa sobre você. Ana respirou fundo. Há um mal rondando a minha família. Não é só a falta de dinheiro. É o medo constante. É a discórdia que aparece sem motivo. É o desânimo que entra pela porta mesmo quando nada aconteceu. Ela continuou. Eu sinto como se algo estivesse sugando nossa paz, como se cada tentativa de recomeço fosse interrompida antes de dar certo. Jesus perguntou com voz firme: "Você percebe quando isso começou?" Ana pensou por alguns segundos. Começou quando tudo passou a dar errado ao mesmo tempo. Quando as oportunidades desapareceram. Quando o pouco que entrava nunca era suficiente. Quando a esperança começou a cansar. Ela prosseguiu. Eu não quero que isso continue passando para o meu filho. Eu não quero que ele cresça achando que viver é sempre perder. Jesus escutava sem interromper. Ana elevou um pouco mais a voz. Se existe algo que não vem de ti dentro da minha casa, eu não aceito mais. Se existe um peso que não foi colocado por ti, eu não quero mais carregar. Ela fez uma pausa curta. Eu não sei dar nome a isso. Mas eu sei que não é normal viver sempre no limite. Jesus respondeu. Então faça o pedido completo. Ana falou com clareza. Eu peço que todo o mal que cerca minha família saia. Tudo o que gera medo, escassez e divisão. Tudo o que nos impede de avançar. Tudo o que nos faz viver apenas apagando incêndios.
Ela respirou profundamente. Eu não quero só provisão. Eu quero libertação. Jesus falou com autoridade tranquila. Você está pedindo para que aquilo que não pertence a você vá embora. Ana assentiu. Sim, porque minha casa não foi criada para ser um lugar de angústia. Ela continuou. Eu quero paz ao entrar pela porta. Quero descanso ao deitar. Quero esperança ao acordar. Jesus respondeu com firmeza. Esse pedido muda o ambiente. Ana sentiu algo diferente, como se o ar ficasse mais leve, como se o peso começasse a perder força. Jesus concluiu. Quando alguém decide não conviver mais com o que não veio de Deus, o céu se move. E agora, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Jesus falou com voz profunda, estável e sem pressa. Ana, eu estive na sua casa antes mesmo de você perceber que precisava me chamar. Eu vi cada noite em que você se deitou com o coração acelerado. Eu vi cada lágrima que caiu em silêncio. Ana respondeu em tom baixo. Então, por que parecia que eu estava sozinha? Jesus respondeu com firmeza serena. Você nunca esteve sozinha, mas houve momentos em que o peso era tão grande que abafava a minha presença. Ele continuou. O mal que tenta se aproximar de uma família não começa na mesa. Começa no cansaço, no medo prolongado, na sensação de abandono. Ana respirou com mais calma. Jesus prosseguiu. Eu não rejeito quem chega cansado. Eu acolho. Eu curo. Eu reorganizo o que foi desordenado pelo medo. Ana perguntou. O que acontece agora? Jesus respondeu. Agora você descansa, porque enquanto você descansa, eu trabalho. Ele fez uma pausa curta. Esta casa não será mais definida pela escassez, nem pelo desespero, nem pelo silêncio que machuca. Ana sentiu o peito aliviar. Jesus iniciou a oração com autoridade e cuidado. Pai, eu apresento esta família diante de ti. Tudo o que não veio do teu coração perde força agora. Todo o peso que se infiltrou pelo medo é removido. Ele continuou. Que a paz ocupe os espaços onde antes havia tensão. Que a esperança volte a circular. Que o descanso alcance cada coração desta casa. Ana fechou os olhos. Jesus concluiu a oração. O que estava desalinhado começa a se ajustar. O que estava travado começa a se mover. Nada do que foi pedido em verdade ficará sem resposta. Ana respondeu em voz baixa. Eu sinto paz. Jesus afirmou. Isso é o começo. Jesus falou com voz firme, profunda e incontestável. Ana, escute com atenção total. O que você viveu não foi um castigo. Foi um tempo de revelação que você não teria acesso se tudo tivesse sido fácil. Ana permaneceu em silêncio, sentindo o peso das palavras se acomodar dentro dela. Jesus continuou, com clareza absoluta. Houve um período em que tudo precisou desacelerar, porque o movimento constante estava escondendo verdades importantes. Enquanto você tentava apenas sobreviver, havia algo sendo formado em você. Você não foi esquecida. Você não foi ignorada. Você foi preparada. Ele prosseguiu. A escassez tentou se apresentar como destino, mas nunca foi. Ela foi um cenário temporário que revelou onde sua força não poderia mais vir apenas de você mesma. O medo tentou se tornar rotina, mas não tem autoridade para permanecer. Ana respirou mais fundo, sentindo o corpo relaxar. Jesus falou com um tom ainda mais firme. A história da sua casa não termina na falta. Ela não termina na humilhação silenciosa. Ela não termina no aperto que você aprendeu a esconder. Ele continuou. Aquilo que tentou te convencer de que sempre faltaria perdeu o direito de permanecer no momento em que você decidiu não aceitar mais esse ciclo como normal. O que se repetia não era herança, era interrupção adiada. Ana sentiu o coração acelerar. Jesus declarou. Eu vejo além do agora. Enquanto você via portas fechadas, eu via rotas sendo ajustadas. Enquanto você sentia atraso, eu organizava o tempo certo. Ele fez uma pausa curta. Nem toda porta fechada foi perda. Algumas foram proteção. Ana engoliu em seco. Jesus prosseguiu.
Você achou que estava parada, mas estava sendo reposicionada. Você achou que tinha perdido oportunidades, mas estava sendo preservada de caminhos que cobrariam mais do que você poderia pagar. Ele continuou. A escassez ensinou lições que a abundância sozinha não ensina. Ela revelou quem você é quando tudo falta e quem você decide continuar sendo mesmo assim. Ana sentiu os olhos marejarem. Jesus falou com autoridade profética. Agora ouça com clareza. Eu abro caminhos onde antes só havia preocupação constante. Eu restauro oportunidades que você acreditou estarem definitivamente encerradas. Eu devolvo dignidade onde houve vergonha silenciosa. Ele acrescentou. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada lágrima teve registro. Cada noite sem resposta foi anotada. Ana respirou profundamente. Jesus declarou. O ciclo que se repetia é interrompido aqui. O peso que atravessava gerações não continuará avançando pela sua casa. O medo não será transmitido como herança. Ele prosseguiu. Você não carregará nos ombros aquilo que não nasceu para ficar. Você não viverá mais apenas reagindo às circunstâncias. Você viverá conduzida. Ana sentiu algo novo crescer dentro dela. Jesus continuou. O que vem adiante não será construído sobre pressa, mas sobre direção. Não será sustentado por ansiedade, mas por clareza. Não será marcado pela escassez, mas pelo suficiente que chega no tempo certo. Ele fez uma pausa. Eu não prometo ausência de desafios. Eu prometo presença constante. Ana sentiu paz ao ouvir. Jesus falou novamente. Prepare-se para reconhecer respostas onde antes você só via atraso. Prepare-se para entender por que algumas coisas não aconteceram quando você queria. Ele concluiu com firmeza. O que parecia fim era transição. O que parecia abandono era ajuste. E o que parecia silêncio era alinhamento. Jesus falou com voz serena, profunda e envolvente, encerrando sem pressa, como quem sabe que cada palavra precisa permanecer viva mesmo depois do silêncio final. Ana, agora você entende. Nem tudo o que dói vem para destruir. Algumas dores chegam para reorganizar aquilo que estava fora do lugar. Ana respondeu com a voz mais leve, quase surpresa com a própria calma. Então isso não foi em vão. Nada disso foi perda. Jesus afirmou com convicção tranquila. Nada foi em vão. Nem o tempo difícil. Nem os dias em que você achou que estava apenas resistindo. Nem as noites em que você pediu forças em vez de respostas. Ele continuou. Cada etapa teve um propósito que você só consegue enxergar agora. Houve momentos em que você pensou que estava falhando, mas na verdade você estava aprendendo a não se apoiar apenas no que é visível. Ana respirou fundo, sentindo o peso que carregava há tanto tempo começar a se dissolver. Jesus prosseguiu. Quando você achou que estava apenas sobrevivendo, você estava sendo fortalecida por dentro. Quando acreditou que estava atrasada, você estava sendo alinhada com um tempo que não se quebra. Ele fez uma breve pausa. Você não foi parada. Você foi preservada. Ana sentiu um silêncio diferente, um silêncio que não machucava. Jesus continuou. A partir de agora, caminhe sem o peso de achar que tudo depende do seu esforço. Há batalhas que você não foi chamada para lutar sozinha. Ana perguntou em tom baixo. E se o medo voltar? Jesus respondeu com firmeza suave. Lembre-se do que você ouviu aqui. O medo não governa mais suas decisões. Ele não define seus passos. Ele acrescentou. Você não precisa ter todas as respostas para seguir. Você precisa apenas continuar. Ana assentiu lentamente. Jesus falou novamente. O amanhã não exige perfeição. Ele exige presença. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Ele continuou. Você não carrega mais o peso do que passou. O que ficou para trás cumpriu sua função. Agora você segue mais leve. Ana sentiu os olhos marejarem, mas não de tristeza. Jesus concluiu com voz firme e acolhedora. Confie, avance, respire. Eu continuo com você em cada detalhe que ainda virá. Ele fez a pausa final, deixando que as palavras se acomodassem.
E isso é suficiente.